no Desinformando de hoje você vai ver um leão de bronze que virou ferro velho antes de chegar no Brasil. Para a gente saber mais sobre inteligência artificial e desinformação. E também vamos trazer no Fake Old uma história sobre resfriado. Você já está sentindo sintoma? Talvez seja pelo motivo errado. Fica ligado aí que o Desinformando está começando agora. E não vai ter a vinheta hoje também, não. Igual semana passada, nós estamos tentando aqui resolver esse probleminha técnico de passar nossas belíssimas vinhetas. Se você não as conhece, vai lá ver nos episódios anteriores, entra no YouTube, no nosso canal Democracia da Desinformação. Aproveita que você segue a gente lá, curte, né? Coloca aí lá o sininho para você ficar sabendo que toda segunda-feira, às 7 horas da noite, tem episódio inédito do Desinformando, para que você fique por dentro da desinformação e nos ajude a combater em relação ao que está rolando no mundo, tá legal? Bom, o nosso primeiro quadro, né, você já sabe, é a Ruim da Semana. E a Ruim da Semana tem a ver com a minha parte aqui, né? Eu já dei aula há um bocado de tempo aí na área da publicidade, e há muitos anos, há muitas décadas, Belo Horizonte, não, na realidade, Brasil, Minas Gerais especificamente, já teve um polo de publicidade muito importante, mas o Brasil inteiro sempre foi muito bem conceituado no exterior, nos prêmios, né? Então ganhou muitos prêmios no passado. E aí nós temos um dos principais prêmios da publicidade, que é em Cannes. E aí a publicidade brasileira, a publicidade do mundo, fica todo mundo de olho. O Brasil já ganhou um monte de leão lá, que é o nome do troféu, que é dado para aqueles que vencem lá no Festival de Cannes, né, da publicidade. Mas esse ano deu ruim, não deu, Diego? Como é que foi isso? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Esse caso que ganhou repercussão na última semana sobre a demissão do diretor criativo da Lepub, que foi a responsável por criar a campanha desta camisa aqui do São Paulo, equipe brasileira, o terceiro uniforme da equipe do São Paulo, que fez, né, realmente uma camisa muito bonita, e por trás dessa camisa houve toda uma campanha ali de divulgação que concorreu ao Cannes e que conseguiu ganhar ali o Leão de Bronze, que é uma das premiações das mais relevantes também dentro, né, do Festival de Cannes, que aconteceu também recentemente lá na França. O que acontece, professor? Dentro, né, digamos assim, do pitch ou da argumentação utilizada pelo diretor criativo, o Felipe Cury, que foi o responsável, né, por essa campanha, ele chegou a alegar ali que em um curto espaço de tempo, dentro do trajeto do time do São Paulo, do centro de treinamento até ao estádio da equipe tricolor, em uma partida contra o Atlético Goianiense no ano passado, em agosto do ano passado, foram vendidas 45 mil camisas. Então, somente nesse trajeto, 45 mil camisas foram vendidas porque ela, de fato, era uma camisa muito bonita, porque a campanha, de fato, conseguiu alcançar ali os objetivos premiados, mas é claro que esses números extraordinários chamaram muita atenção do público quando eles foram divulgados, inclusive a partir de alguns questionamentos que foram feitos a partir de jornalistas brasileiros, né? E depois desses questionamentos virem à tona, gerou-se, por assim dizer, um mal-estar. Houve ali também, né, toda uma verificação por parte da agência responsável pela campanha, e eles, de fato, viram que essas informações não tinham, de fato, uma procedência correta e optaram, portanto, pelo afastamento do diretor responsável por essa campanha, né? A tentativa de legitimar determinada informação ou até mesmo trazer um critério de autoridade para determinado produto a partir de alguns números, né? E aquilo não é porque tem número, é porque é verdade. Esses números podem ser criados, confeccionados e direcionados para determinados objetivos que estão por trás disso, né? É uma vergonha isso, né, Diego? Assim, você utilizar de uma desinformação para convencer em relação à premiação. A gente sabe que esse prêmio especificamente ele é defendido pelo case, né? E quem é o júri, ele acredita no case, né? Afinal de contas, ele está ali junto com as principais agências publicitárias do mundo. Não vai acreditar que quando alguém fala que vendeu 47 mil camisas num determinado período, alguém vai falar assim, não, isso não é verdade, né? Não vai acreditar no sujeito. Então, é uma vergonha isso acontecer nessa altura do campeonato, mas olha, Diego, não é algo inédito, sabe assim? Já desde que começou a se ter essas grandes premiações,
ao caso das campanhas fantasmas. Inclusive, algumas agências brasileiras, mas não só, no mundo todo também tinha isso, mas algumas agências brasileiras eram premiadas por o que a gente chamava de peças fantasmas. O que eram essas peças fantasmas? Eram peças muito bonitas, muito boas, muito bem feitas, né? Só que eram feitas exclusivamente para o festival. Não circulavam, não usavam nas campanhas publicitárias mesmo. Então, a agência chegava lá com uma campanha linda, maravilhosa, um vídeo fantástico, exibia, as pessoas achavam maravilhosos, só que ele nunca tinha passado numa televisão, nunca tinha passado em outros meios de comunicação, eu estou te falando de época antes da internet, né? Ou seja, se produzia peças publicitárias apenas para participar de festivais. Isso também foi um escândalo ali, né, no final ali dos anos 80, anos 90 do século passado, porque também as pessoas acreditavam, olha, se o sujeito está trazendo essa campanha para cá, é porque ela circulou. E muitas das vezes nem o cliente tinha noção de que essa peça estava sendo colocada lá. Né? Então, era um grande problema que acontecia. Algumas agências brasileiras tiveram esse escândalo. Aí as agências os concursos começaram a se redimensionar, né? A pensar, olha, vamos ter comprovação de circulação, né? Vamos fazer essas coisas para que isso não possa acontecer. Portanto, essa história nos prêmios publicitários, de usar a publicidade daquela maneira ruim, porque a publicidade tem coisas boas, né, Diego? A publicidade é uma prática social importante. É importante que as pessoas estejam em contato daquilo que se vende, daquilo que se promove, para democratizar, inclusive, a informação. Mas em qualquer outra atividade humana também tem os pilantras. E a publicidade tem os seus pilantras, e exatamente como a pilantragem é se comunicar com desinformação, muitos fizeram isso de forma magistral, ganhando prêmios das quais eles não mereciam, né? E também, aí, de uma certa forma, sujaram um pouco o próprio mercado publicitário, né? O que é bastante triste. Bom, eles andaram mexendo nas regras, né? E aí agora surge esse novo caso, infelizmente, de um brasileiro. A gente não tem conhecimento, provavelmente deve ter coisas também de outros países, mas nos interessa aqui a desinformação no nosso país. Tomara que esse seja um caso que alerte, né? Porque a nossa publicidade ela é muito boa, é reconhecida no mundo todo como criativa. Nós tivemos grandes nomes da publicidade reconhecida no mundo. É importante que continue isso, né? Que a gente não precisa de usar esses artifícios da desinformação, porque isso não interessa para ninguém. E a gente tem que tomar cuidado agora, né, Diego? Porque a inteligência artificial, como já tem mostrado, aliás, a gente vai voltar com esse algum tema lá para frente, né, Diego? Porque a gente viu que, por exemplo, a semana retrasada, o próprio PT fez uma campanha utilizando exclusivamente a inteligência artificial para fazer peças publicitárias contra o próprio Congresso, alertando, né, que o Congresso não estava querendo favorecer a taxação, o IOF, e aí fazendo aquele, né, os ricos estão sendo valorizados, enquanto os pobres estão sendo ferrados. E o PT fez uma campanha exclusivamente feita com vídeos de inteligência artificial. Mas, para isso, o nosso quadro S Informa traz uma dica muito legal, não é, Diego? Conta aí para nós, que já falei para caramba hoje. Tá valendo, tá rendendo, professor. Então, hoje a nossa sugestão de leitura, que é inclusive uma publicação aqui da editora Instituto Dânia de Paula, né, do nosso IDP, do nosso querido professor Fernando Moreira. Inteligência artificial para manés como eu, que de fato é um tema que muitas vezes, até pela aparente complexidade, acaba repelindo muitas pessoas de tentar entender o que é inteligência artificial, de como utilizá-la e principalmente utilizar dos seus benefícios, né? Claro que tem ali os seus malefícios, dependendo do uso, né? Professor, você costuma dizer muito isso, a tecnologia ela é amoral. O que torna ela ética ou moral são as utilidades que nós damos a ela, né? Então, esse livro aqui ele é basicamente um guia prático, de fato, para a gente entender o que é chat, o que é o GPT, como o professor Fernando Moreira coloca no livro também, né? Então, é um guia, de fato, para a gente entender como utilizar dessas ferramentas e, principalmente, como extrair o melhor delas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, seja do ponto de vista pessoal ou até mesmo do ponto de vista profissional, né? Então, vale aí a sugestão de leitura da semana para o pessoal ficar por dentro.
Tá É aí. isso aí, gente. É uma cartilha muito legal, mas o que ela pode ajudar com a gente em relação à desinformação, Diego? Eu costumo dizer sempre que para a gente combater um problema, né, professor, o primeiro ponto é conhecer o nosso inimigo ou saber com o que nós estamos lidando. Hoje em dia, com as ferramentas de IA, é claro que a desinformação ela pode ser exponencialmente elevada para um outro nível, né, conforme as facilidades que ela oferece para a produção de conteúdo desinformativo, ou, enfim, manipulação de imagem, de vídeo, de texto, e etc. Então, saber exatamente o que é inteligência artificial e como usá-la, ela pode, inclusive, se tornar uma aliada para a gente combater a desinformação nesse contexto, onde a IA aparece também como um elemento pernicioso nesse contexto, mas tentar reverter isso, né? Utilizá-la como uma ferramenta de combate, não como uma ferramenta para potencializar esse fenômeno. E mudando de alhos para bugalhos, sai de inteligência artificial para uma coisa muito mais comum hoje, né? Aliás, sempre nos seres humanos, que é o resfriado. É o nosso fake old da semana, né? Então quer dizer que você trouxe essa informação que vai mudar a minha vida. Então quer dizer que não é a friagem que causa o meu resfriado. Pois é, professor, um mito aí cristalizado por nossas vós, por nossas mães, por nossas famílias, e que de fato não tem, digamos assim, uma explicação direta com relação às causas da gripe ou até mesmo do resfriado. Porque tem aquilo, né? Olha, não pega friagem não, porque senão você vai ficar resfriado. Nessa época do frio tem muito mais resfriado e pessoas gripadas. De fato, no frio você tem um aumento desses números. Porém, não é o frio por si só que causa a gripe ou resfriado, que são doenças causadas majoritariamente por vírus, né? Evidentemente. O que acontece? Por que no frio é mais comum isso acontecer? Primeiro, por conta da baixa umidade, o que acaba ali favorecendo que o contágio desse tipo de vírus acaba se tornando mais comum e mais facilitado entre as pessoas. E um outro caso que geralmente também é bastante atribuído às causas da gripe e do resfriado nessa época do ano é justamente o fato de as pessoas ficarem em ambientes fechados por conta do frio, o que também favorece, devido à baixa umidade e outros elementos característicos dessa época do ano, que facilitam também o contágio e a transmissão desses vírus entre as pessoas. O mesmo ocorre, por exemplo, né, professor, quando a gente fala de dor de garganta. Ah, não toma coisa gelada, não toma sorvete não, porque vai causar dor de garganta. E não, dor de garganta é causada por uma bactéria, né? Ao menos que o sorvete não esteja contaminado por essa bactéria, não vai ser ele o causador da sua dor de garganta. Então, são alguns mitos que, conforme a experiência diária ia se relacionando, né? Não, no frio tem mais resfriado, então é o frio que causa resfriado. Não é isso que acontece de fato, né? Existem outras explicações por trás que, enfim, acabam desmentindo esses mitos ou esses costumes que a gente teve ao longo do tempo. E a gente não pode abrir mão da sabedoria dos avós também, nesse sentido de pensar, ok, estava querendo o nosso bem, talvez usando um argumento equivocado, mas sempre essa que, já que está frio, a possibilidade de ter um resfriado é maior. Não vai ser a friagem, mas as bactérias estão mais felizinhas nesse período, as bactérias e os vírus estão mais animadinhos aí também. E no nosso pré-verdade, de tudo isso que você falou, dá uma dica legal para a gente terminar o programa, Diego. Acho que uma grande questão de reflexão, professor, é aquela questão dos números que a gente citou inicialmente, né? O número por si só, ele não quer dizer muita coisa. Então, toda vez que a gente se deparar com uma pesquisa, seja ela científica mesmo ou não, ou utilizada principalmente numa lógica de argumentação, numa lógica de convencimento, como está muito presente no discurso publicitário, é a gente entender o que aquele número significa, como que aqueles números se comportam entre si e o que eles de fato querem dizer sobre algo, né? Nesse caso de Cannes, por exemplo, até atrelando também essa ideia de inteligência artificial, o festival, né, já tomou ali as medidas necessárias e eles já estão estudando maneiras para conseguir fazer uma verificação das informações que são utilizadas nos cases que serão apresentados nas edições que estão por vir. E também a partir da própria utilização da IA nesse contexto, né? Eles pretendem ali trazer algumas diretrizes para a integridade do uso de inteligência artificial nos cases e nas campanhas que serão apresentados nas edições que estão aí por vir, né? Mas eu acho que cabe sempre esse senso crítico que a gente tanto bate em cima, né? Não é porque tem número, não é porque é alguém que tem uma figura de autoridade que está falando que aquilo necessariamente representa a realidade. Sempre cabe a nós, enquanto receptores ativos dessas informações e desses discursos, avaliar
criticamente, com calma, o que de fato aquilo significa e tirar as nossas próprias conclusões, por assim dizer, de todo esse emaranhado de informações que acabam nos assolando, né? E lembrar, né, aquela frase sobre as estatísticas, né, que existem as mentiras. Essa frase, antes de eu dizer, né, dizer que essa frase, por sua vez, também é muito atribuída a uma série de pessoas. Já falaram que é do William Churchill, né, já se fala que ela é atribuída ao Mark Twain, que, por sua vez, fala que é do Benjamin Disraeli, né? Então, ou seja, não falta gente para falar, mas a frase ainda assim continua sempre boa, que é: existem as mentiras cabeludas e existem as estatísticas. Então, a gente tem que ficar esperto com isso também, para não ajudar a disseminar a desinformação. Um abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu, pessoal, até a próxima.